O Senhor tem ministrado muito em mim mesmo, sobre muitas coisas, e uma delas é: até quando a distração vai te parar? Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, faz muito tempo que eu não gravo vídeo aqui no canal, não é mesmo? Faz literalmente muito tempo, mas eu quero voltar com tudo, literalmente gravando mais vídeos, e eu quero voltar a conversar com vocês, voltar a gravar vídeos. E bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre tudo que tem acontecido na minha vida. Pra quem não sabe, eu estou com 19 anos. Sim, gente, estou com 19 anos. Exatamente, eu estou com 19 anos. Então assim, galera, eu já sou adulta, tá? Tudo bem? Já sou adulta. O tempo tá passando, né, galera? E muitas coisas têm mudado. E com isso, o Senhor tem ministrado muito em mim, muitas coisas. Literalmente muitas coisas. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. E eu também quero voltar com o canal e conversar um pouco com vocês das coisas que estão acontecendo na minha vida. E a gente conversar um pouco, né? Vamos lá. O Senhor ministrou muito forte no meu coração esses tempos sobre até quando a distração vai te parar. Até quando a distração vai te parar. Por que o Senhor tem ministrado muito isso em mim? Porque muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente se distrai com muitas coisas. No nosso dia a dia, pequenas coisas vão roubando o nosso tempo. Então, seja, por exemplo, uma série, seja um filme. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa assim, que eu amo série. Eu amo filmes, eu amo assistir série, filme, dorama, mas até que ponto isso não está sendo uma distração? Gente, eu não sei o que acontece. A gente tá amadurecendo, muita coisa tá mudando e o Senhor tem ministrado muita coisa em mim. E às vezes parece que a gente se distrai com as coisas do mundo, a gente se distrai e eu não sei o que tá acontecendo. Porque, tipo assim, eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu era uma criança muito espontânea, eu fazia muitas coisas, eu não tava, tipo assim, nem aí porque as pessoas iam pensar, o que elas iam achar. E aí eu só era eu mesma, engraçada, brincando, indo pra lá e pra cá. Eu realmente não me importava com o que as pessoas iam pensar, eu só era eu mesma. Mas por que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, se tornando adulto, parece que a gente vai se moldando conforme o padrão do mundo, conforme as coisas que acontecem, talvez traumas, talvez o medo de ser julgado, porque muitas vezes a gente deixa de ser nós mesmos, ou seja, a essência que o Senhor colocou em nós, pelo que o mundo vai pensar, sabe? Começa a pensar, quem sou eu? Quem sou eu? Quais são os meus desejos? Quais são os meus sonhos? Por que eu não sou mais eu? Então, assim, muitas vezes isso acontece. A gente vai amadurecendo, a gente vai se tornando adulto. Eu tenho agora 19 anos, sou adulta, então tem muitas coisas que estão mudando. E às vezes eu me pego pensando, será que eu estou sendo a mesma Isadora que o Senhor me chamou pra ser? Será que eu estou tendo a mesma identidade que eu tinha quando eu era criança? Porque muitas vezes, pelo mundo, pela comparação, muitas vezes nas redes sociais, no Instagram, a gente começa a se comparar. Mas somos pessoas diferentes, cada um tem gostos, cada um tem a sua personalidade, e a gente começa a mudar a nossa essência pra ser como o mundo. E bom, gente, ultimamente eu comecei a ler um livro que se chama Transformando Problemas em Oportunidades. E bom, esse livro, eu comecei a ler ele e eu achei ele muito interessante. Mas o Senhor já tem ministrado muito em mim sobre transformarmos os problemas em oportunidades. Tem uma parte do livro que é muito interessante, que diz assim: um pessimista vê dificuldade em qualquer oportunidade. Então perceba, uma pessoa que é pessimista, ela vê dificuldade em qualquer oportunidade. Enquanto uma pessoa otimista, ela vê oportunidade em qualquer dificuldade. Sabe, às vezes a gente tem que parar de querer ver dificuldade em tudo. Às vezes a gente quer tudo muito certinho. Vocês terem noção, ó, eu nem fiz roteiro, eu nem
elaborei como que vai ser esse vídeo, eu só vou falando e o Senhor vai ministrando o que eu creio, amém? Às vezes a gente precisa voltar a realmente a nossa essência, porque muitas vezes as distrações elas nos param, muitas vezes o medo nos para, e aí eu quero fazer a pergunta, o que que tem nos parado? O que que tem nos estabilizado? O que que tem nos feito parar, sabe? O Senhor nos diz, na palavra dele, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, o Senhor já venceu tudo naquela cruz, nós precisamos ter bom ânimo. Porque muitas vezes os problemas têm nos parado, porque muitas vezes as dificuldades, a gente tem visto as oportunidades como uma dificuldade, como uma pessoa pessimista. Por que a gente não tem visto os problemas, as dificuldades como uma oportunidade de aprender, de crescer, sabe, de evoluir? E, inclusive, a distração, ela pode literalmente roubar a promessa. Cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem um chamado, que o Senhor já liberou sobre cada um de nós, antes mesmo de nós sermos formados no ventre materno, sabe? O Senhor já colocou os sonhos para nós. E Sansão, por exemplo, na Bíblia, ele tinha um chamado. Ele era um separado de Deus. Mas por causa da distração, ele não realizou o chamado dele, sabe? Por conta da distração com Dalila. Então, muitas vezes, a distração, os medos, as angústias, as dificuldades, elas têm nos parado. Em nome de Jesus, eu oro para que venha cair por terra, em nome de Jesus, todo bloqueio, sabe? Todo bloqueio de criatividade, todo desânimo, toda falta de autenticidade, sabe? Eu acredito muito que é incrível o poder da autenticidade, sabe? Ser você mesmo. Ser você mesmo no íntimo que o Senhor colocou pra você, sabe? Cada um tem uma personalidade, cada um tem um chamado, cada um o Senhor projetou uma forma diferente em cada um de nós. Mas muitas vezes o medo tem nos parado, o medo, as comparações, a gente tem nos mudado a nossa forma, o nosso formato que o Senhor colocou em nós, só para que a gente venha se encaixar, sabe? Essa palavra não é só para você que está assistindo, não, é para mim também, sabe? E eu não tô falando nada do que o Senhor já não esteja ministrando comigo, sabe? O Senhor já ministrou, muito tempo para mim voltar a gravar vídeos, e eu só coloquei esse sonho debaixo da gaveta e deixei, sendo que o Senhor ministrou muito forte comigo. Uma vez eu tava em um culto e tinha uma menina que ela tava ali na frente, no momento de oração, na finalização do culto, e o Senhor tocou muito forte no meu coração pra mim orar por ela. O Senhor tocou muito forte no meu coração pra mim orar por ela. E aí eu comecei a pensar, Senhor, mas o que o Senhor quer que eu fale pra ela? O que o Senhor quer que eu ore pra ela? Eu vou chegar nela e orar, falar Jesus te ama? Ou eu vou chegar nela e começar a falar o que, Senhor? Eu comecei ali relutando em pensamentos, pensando, Senhor, o que eu vou falar pra ela? E eu fiquei, o culto passando, no final do culto, ela ali, ajoelhada, esperando por uma oração, alguém orar por ela. E eu fiquei querendo que o Senhor me falasse o que eu ia falar pra ela. O que eu ia dizer pra ela, o que eu ia orar por ela, porque eu não tinha ideia. Sabe quando dá um branco na cabeça? Eu não sabia o que você ia orar por ela. Só que eu senti muito forte que eu tinha que ir. E aí, aconteceu que quando eu olho uma menina, ela foi orar por ela, por aquela outra menina. Começou a orar por ela, E a menina que estava ajoelhada, ela chorou e se quebrantou na presença do Senhor e ela levantou e saiu. Naquele momento, o Espírito Santo ministrou muito forte em mim sobre: se você não se levantar, eu vou levantar outras pessoas. Se você não se levantar, se você não agir, eu vou levantar outras pessoas, porque a minha obra não pode parar, porque você não vai. Sabe, eu até me arrepio falando sobre isso. Porque muitas vezes a gente acha que só porque se a gente não realizar, se a gente não fazer, o Senhor vai nos esperar. Mas Sansão, por exemplo, na Bíblia, ele morreu sem realizar a promessa dele. Ele morreu sem realizar o chamado dele. Que nós não venhamos a ser assim, sabe? Aquilo serviu de aprendizado pra mim. Que se eu não me levantar pra fazer o que o Senhor quer pra mim, Ele vai levantar outras pessoas. Eu não sei qual que é o seu sonho, eu não sei se o seu sonho é uma faculdade que você tanto deseja, mas por medo você não esteja estudando, ou por medo de, e se eu não passar, você não tá nem fazendo a inscrição. Eu não sei se o seu sonho talvez é um relacionamento,
Eu não sei se o seu sonho é uma família. Eu realmente não sei o seu sonho. Às vezes a gente quer que esse vídeo, a gente clica no vídeo e a pessoa vai falar, olha, a sua vida é assim, 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 e seu nome é esse, e Deus é isso que quer pra você. Às vezes é isso que eu queria, que alguém chegasse em mim e falasse tudo o que o Senhor tem pra mim. Só que o Senhor só vai nos revelar quando a gente estiver no nosso secreto, de joelho no chão e em intimidade com Ele. Em intimidade com Ele. Muitas vezes eu fui em cultos que eu queria que o Senhor ministrasse em mim, falasse o extraordinário, só que o extraordinário tá muito mais além do que um púlpito. O extraordinário de Deus tá muito além de holofortes. O extraordinário de Deus tá nos detalhes do nosso dia a dia, sabe? De verdade mesmo. Então, que nós não venhamos a nos distrair com as coisas do mundo. Que as coisas do nosso dia a dia, os problemas, não venham nos distrair ao ponto da gente deixar de realizar o que o Senhor tem pra nós. Em nome de Jesus, essa palavra o Senhor tem ministrado muito forte em mim mesmo. Porque se a gente não se levantar, se a gente não lutar pra realizar o que o Senhor colocou em nosso coração, sabe? O chamado, o propósito, a missão que o Senhor ministrou sobre cada um de vocês, Ele vai levantar outra pessoa. Eu sei que dói porque isso dói só de parar pra pensar, mas o Senhor, Ele literalmente deixou 99 ovelhas pra buscar aquela ovelha que estava perdida. Então, será que você acha mesmo que a missão vai parar se você não ministrar o Evangelho? Você acha mesmo que a missão vai parar se você não tentar realizar aquele sonho? Sabe? Não vai parar. Não vai parar. Então, em nome de Jesus, que o Senhor realinhe os nossos corações, que a gente venha a não permitir, no nome de Jesus, que as distrações nos parem. Porque não é por nós, pela nossa carne, a gente só quer deixar a vida nos levar. Só que os dias vão passar. Independente, fazendo ou não fazendo, os dias irão passar. Só que a pergunta é, a gente quer que os dias passem de qual maneira? Com a gente executando e realizando aquilo que o Senhor colocou pra nós, os sonhos que Ele colocou pra nós? Sabe, é isso. Que a gente venha cada vez mais ser espontâneos, transformar os problemas em oportunidades e não permitir que a distração nos paralise nunca mais. Não importa a forma como a gente começou no Evangelho, e sim a forma como a gente termina. Entende? Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos espirituais para que a gente consiga enxergar que a gente ainda tem muito para realizar. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço por vocês terem assistido esse vídeo. Eu realmente não criei nenhum roteiro, nada. Eu só tô falando e o Senhor tá ministrando. Nem sei se esse vídeo ficou bom, mas pra honra e glória do Senhor, eu sei que esse vídeo vai chegar em quem é necessário, sabe? Se você ficou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo alguma coisa, comenta, eu fiquei até o final, sabe? Eu creio em nome de Jesus que cada pessoa, nem que ficou 10 segundos nesse vídeo, eu creio que o Senhor já está plantando a semente. Então não se deixe mais se distrair mediante os problemas do mundo. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E é isso. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que o Senhor te lembrou com essa palavra. Porque também vai ter outras pessoas que vão precisar do seu testemunho. Vai ter muitas pessoas que vão precisar também da sua história. Amém? Que o Senhor te levante e nos levante cada vez mais. Amém? Um beijo e até a próxima.